Hey, fale o que quiser, também saiba ouvir. Só não ali chorar e ficar de mimimi. Fale o que quiser, também saiba ouvir. Só não ali chorar e ficar de mimimi. Concordando em discordar, se necessário. Concordando em discordar, não seja otário. Concordando em discordar, se necessário. Concordando em discordar, não seja otário. Começando agora mais um Concordando em Discordar. Meu nome é Diogo Pires. E eu sou Felipe Falcão. E o senhor, porque vocês pediram e ele voltou. Eu sou o Falcão Melo. Sou eu. E aí, pessoal, como vocês estão? Seus lindos. Começar aqui, né, Fê, já com um agradecimento por vocês, porque olha só, vocês têm escutado a gente, vocês estão parados aí, de verdade, né? Só de saber que estão parando pra escutar a gente depois de tudo que passou. Sensacional. A gente tá empolgado porque... Quando foi? Foi, acho que no final de semana que a gente conseguiu ver as visualizações no Spotify. E a gente viu que tem uma galera escutando por lá também, né? Diga-se de passagem, é a única plataforma que entrega todos os áudios. Corretamente. Se bem que agora o Deezer e nessa volta que a gente teve, o Deezer e o Google Podcast, eles voltaram. Não sei se era um bug da plataforma. Ou talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada também. Tô colocando a culpa nas plataformas. Pode ser também, mas assim. Segue que vida, né? Mas muito bom. E o tema, sendo Concordando em Discordar, a gente vai trazer um assunto e alguém que tem propriedade, né? Que já passou. Eu poderia falar que somos em três gerações, mas não. São 2 gerações. Eu e o Fê tem um ano ali, pouquinho de diferença. Mas o sogrão tem alguns aí, né? Sim. Bastante, né? Uns 5, né? Mas o tema, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o esporte. Se você que tá aí, você concorda, tudo é música. Hey! Isso não, eu vou chorar. Nós estamos gravando isso daqui já acho que fazem 2 dias que fez 27 anos do Senna, aí da sua ida. E, enfim, falando de Fórmula 1, Senna, é esporte em geral. Nós temos a sensação, a gente escuta não só de esporte, mas sobre qualquer outro assunto que, nossa, na minha época, antigamente, etc. Mas será mesmo que pra gente o esporte foi melhor, tá melhor, enfim, como está, né? E então, sogrão, Falcão, na época lá do senhor, era mais o futebol? Qual que era o esporte da vez ali que o senhor começou a acompanhar, né? Porque tem uma fase que você nem lembra, mas você lembra assim que você acompanha e falou, nossa, como que era o Brasil naquela época? Além do esporte, né? Futebol, Copa de 82, 86, né? Que foram as seleções... Você é de 70 beleza, aí? Né? Hã? Você é de 70 aí? 71. Chuchu, beleza, essa questão da seleção aí, futebol em geral, né? Mas que eu me lembre muito assim é a Fórmula 1. Porque quando eu comecei a trabalhar numa loja de tinta em 86, em 87 eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 por influência do gerente da loja, o Cido, que falava muito, então eu comecei a acompanhar. Abraço, Cido. Se estiver vivo ainda, né? Se ele não estiver vivo, ele tá falecido. Porra, o cara transcendeu, viado. Caraca, essa daí você foi rápido, hein, mano? Que neurônio. E ali comecei a acompanhar a Fórmula 1, que era sensacional, né? Segurança zero. Não tinha. Porque os caras eram tudo louco, né? Mas eu acho que naquela época meio que todo esporte era meio assim, né? Segurança zero. Os malucos não usavam caneleira pra jogar futebol, tá ligado? Não, bola meião era abaixado. A bola pesava mais que a terra pra poder assentar o gramado, tá ligado? Eu lembro no futebol, os caras ainda abaixavam o meião. Ficava canela à mostra, né? Aquele short que parecia, hoje, conhecido como calcinha. Porque o short Pode era crer, curto, né, mano.
É que era mais fácil, né? Na hora que saía a treta, a hora que a porrada estancava, era mais fácil pra chutar, né? Você é louco. Camisa, sei lá, devia ter 1 centímetro de espessura o tecido. Parecia um negócio de madeira que o cara tava vestido. Mas voltando aí a Fórmula 1... Desculpa que eu abro vários parênteses. Era algo assim meio anormal, né? Porque o carro tinha 1.100 cavalos de potência. Né? Tudo... Nada de tecnologia zero. Né? Carburado. Na época era motor turbo. Depois que veio o motor aspirado e agora aspirado com turbo. Né? Nem sei se tem aspirado com turbo, mas tem lá. Agora motor elétrico, cheio de coisa. Mas naquela época... Imagina. É que eu fico aqui imaginando o diretor da Mercedes chegando no Hamilton e falou: ó, antes de ligar, não esquece de puxar o afogador, viu, irmão? Tá ligado? Então tinha todos esses negócios aí. Hoje, para o carro entrar no box, tem velocidade máxima, 80 por hora. Essas coisas não tinham, na verdade. Naquela época, teve uma vez que o Ayrton Senna ele fez a volta mais rápida passando por dentro do box. Nossa. Porque ele percebeu que se ele passasse por dentro do box, o circuito seria menor do que se ele passasse pela reta. Então ele entrou a 200 por hora dentro do box. O maluco transcendeu também, né? Aí depois desse dia aí criaram a regra. Não pode. Depois desse dia, o cara passou que nem um tiro dentro do box mesmo. Aí os caras falaram assim, vamos ter que botar uma regra aí, porque não dá. Mas a princípio era também, depois que botaram a regra, botaram a 100 km. Depois que foi baixando, chegou a 80. E também é 80, porque menos que isso o carro deve explodir, né? Porque aquele carro lá não pode andar devagar, que senão ele explode. Que por falar em explodir, na época tinha muito disso. Reabastecimento, pegava fogo, torrava o cara, né? Acidente. Então tinha muita coisa lá que hoje... né, às vezes atrapalha um pouco. Naquela época dependia muito do piloto e não da máquina. Não tinha controle de tração, não tinha suspensão eletrônica, câmbio automático. Câmbio automático? Que isso, é mecânico aqui, ó. Negócio era firmeza. Mas hoje, assim, obviamente, né, a gente tem muito mais tecnologia na Fórmula 1 e tudo. Mas, por exemplo, para quem acompanha, né, a gente tem Hamilton contra Verstappen. Eu sempre esqueço o nome dele, Verstappen. Por exemplo, hoje o carro da Red Bull, ele tem mais motor que o carro da Mercedes. Então, hoje o que tá contando, por exemplo, nesse último prêmio aí que foi o Hamilton que ganhou, o que contou foi o braço também, né, no caso. É que a tecnologia, no caso, contou pros dois, mas com relação a braço, contou mais pro Hamilton, né? Mas, mano, a Fórmula 1 é E a pista demais, também, né, véio? contou. A pista deve ter sido muito estreita, né? Verstappen só sai do limite. Mano, toda... Não, ele ainda foi fazer, na última, né? Ele foi fazer a volta mais rápida, saiu de lá felizão. Nossa, fiz a volta mais rápida. Os caras, não queria falar nada não, mas não rolou. Mas, se eu não me engano, foi o Hamilton que falou isso antes da prova, falando que ele gostava... Não foi o Hamilton, foi um outro piloto, que eu não vou lembrar o nome agora. Que ele falou que ele gostava daquele circuito porque ele é um circuito mais antigo. Porque o Kimi Raikkonen. Foi o Kimi Raikkonen. Que foi o que saiu da prova. Olha só, né? Ele falou que ele gostava mais daquele tipo de pista porque as pistas novas, elas são mais pra kart, né? Não são tanto pra Fórmula 1. Até porque é muito difícil hoje a pista viver só de corrida de Fórmula 1, né? A do Brasil mesmo só tem uma no ano, tá ligado? Então. Aí, assim, então é muito mais complicado. Mas hoje, acho que com muita tecnologia ainda tá... Tem essa emoção. Eu, por exemplo, tô acompanhando mais agora, depois do seriado da Netflix lá, que conta os bastidores, você vê como é o esporte, né? Muitos falam assim, futebol. Pra quem não gosta, é um monte de marmanjo correndo atrás da bola. E quem não gosta de Fórmula 1 ou de corrida em si, é um monte de carro passando. Só que, quando você vai entender o esporte, seja ele qual for, ele tem a sua dinâmica, né? As suas regras. E quando você começa mais a entender e ver que até chegar lá, muita coisa acontece. Sim. Né? E
Inclusive, parabéns, viu, Corinthians? Tá fazendo com que eu cada vez assista menos futebol. Não, tá difícil, viu? Nossa, não, desgraça. Não, mas eu acho que não é só questão do Corinthians, claro, né? Ontem... aconteceu um milagre, né, velho? Aquele gol do Luan, você tá maluco. Aquilo ali não existe. Agora vão endeusar o Luan, né? Vai falar, nossa, o Luan agora é o Aconteceu cara. mesmo, achei que eu tinha dormido, sei lá, na hora que tava estudando. Não, eu vi e foi um puta gol. Não, foi um golaço. Foi um puta gol. Falando em golaço, eu lembrei de algo. Tem algo que você tem que acessar, que é o apoia.se e faça seu golaço. CED Podcast. Eu não sei da onde ele lembrou. Apoia a gente lá, galera. Apoia porque a gente tá investindo aqui. Tudo que tá saindo disso é pra gente investir aqui, porque tá muito gostoso fazer isso aqui. Eu preciso de um microfone. Aí, tá vendo? Quando vem assim, a gente tá dividindo mesmo. E eu preciso de um fone desse também. Pronto. Daqui a pouco que é a cadeira. Eu preciso de um monitor lá pra minha mesa, um braço com 2 suporte. Chama minha mãe. Apoia.se/7 Podcast. E também não podemos esquecer do nosso patrocinador, a Global Clean, né? A empresa aí que agencia diaristas. Ela tem uns serviços de limpeza da sua casa, de um pós-obra. Organizer também, a gente não falou, mas tem o de organizer. Aquela pessoa, nossa, o meu guarda-roupa é uma bagunça. Nossa, eu acho que eu vou falecer. Eu não sei, chega a hora de sair que você pega aquela camiseta assim, viado. Ó, nossa, parece que você tomou um sacode. Então, para de ter dor de cabeça. Pega lá, organizadinho, separadinho, roupa enfim, né? Também não sei muitos detalhes, mas vai arrumar o que você precisar. E também tem o personal cook que vai lá cozinhar pra você e etc. @Global Clean, tá? Vai estar aqui o @, tá? Na descrição. Apareceu aqui, ó. Global Clean. Isso. Então, esse é o nosso golaço. Voltando agora, Fê. Caraca. Lá pro meu amigo. Eu também preciso... não vou falar o nome dele. Eu preciso também daquele notebook com 15 telas também. Da Asus. Marcel, um abraço pra você. Meu pai não esquece de você. Que não deixou falar sobre sobre o que mesmo? Da SpaceX. Não, foi o Diogo que não deixou, né? Então, não deixou falar do foguete SpaceX. Não, mas é outro assunto. A gente tem que render bloco aqui também, né, velho? Nossa. E, gente, vai travando aqui porque já é a noite, né? Então, você chega no final do dia, você não sabe mais nem o que tá falando. Já tá dando umas falhas aqui. E aí, o Coringão tá aí, mas do esporte falando dessa época, assistindo, né, vendo a história do Senna, o senhor falou 87, né? Aí 88 foi quando o Senna começou a correr, aí você vai ver a história de quem já estava correndo e como ele revolucionou muitas coisas, né? E assim, era no braço. E algo que para mim ficou claro, que talvez é o que tira aquele gostinho do esporte, são as federações. Eu costumo dizer que a FIA para a Fórmula 1, né, desse tempo assim, parece o STF aqui no Brasil. Então ele tem o seu predileto e tudo porque em 88, o seu primeiro ano na Fórmula 1, o cara em Mônaco, chovendo, ultrapassando todo mundo, passou Alain Prost e cancelou a corrida. Assim, o que você faz? O preparo que você tem que ter, porque eu vou desistir desse esporte, não quero mais. Aí você pega... Em Mônaco, né, velho? Quantos pontos de ultrapassagem existem em Mônaco na chuva, tá ligado? Só no box. Entendeu? Só no box. Mas fala, é aquele exemplo lá, se tem um local que você fala que cabe 5 pessoas, que eu não quero falar, mas cabe 100, cabe 100. Exato. Então se ultrapassou, tem como ultrapassar. Mas mano... Mas esse caso que você falou aí que o Senna passou e foi cancelada a prova, é porque naquela época também o presidente da FIA era francês, né? Era francês. Então, o Prost desceu, foi lá, conversou, tal, né? Então, depois teve que devolver tudo lá, o Senna teve que devolver tudo. Mas era uma época lá muito boa, brigas de equipe, né? Que era McLaren, Brabham, Lotus, Williams, né? Ferrari. Williams, inclusive, entre trancos e barrancos, continua lá, né? Tentando. Continua, tá lá firme. Muitas equipes abandonaram, né? Já abandonou, já fechou, já faliu, não existe mais, e a Williams tá lá. Tá lá. Né?
Ferrari está desde o início, desde a primeira prova. McLaren vem vindo. E o mais interessante é que naquela época, até acho que 92 mais ou menos, todas as equipes tinham 3 carros. Sendo 2 na pista e 1 na reserva. Por quê? Porque tinha muito acidente. Não era aqueles negocinhos... Era a várzea, né? Não era aquele negocinho, deu uma batidinha, não. O negócio era pra destruir mesmo. Que tinha uns malucos que era piloto, tinha outros era caminhoneiro, né? Aí o neguinho saía lá, sacava o banco do carro, saía com o banco correndo nas costas e ia até o box pra poder encaixar lá, entra no carro e sai de novo. Mano, imagina essa cena. Hoje já é diferente. Hoje o carro bate, o cara vai pro box, desmonta o carro inteiro e monta. Né? Tira o bico, bota bico, né? Mas o bagulho é um Lego, né? O bagulho é um Lego, né? Antigamente o carro deu um problema mecânico. O cara parava no box, arrancava a tampa lá, a parte de trás lá, ficava à mostra o motor, o mecânico ia lá e mexia o carro na hora. Fecha e vai. Hoje não dá pra fazer isso, porque a eletrônica não permite. Às vezes, por causa de um chip lá que deu defeito, o cara abandona a prova. Naquela época, não. Amarra com arame o negócio aí. O cara vai. O que? Isso aí é a lógica do Fusca, né? Araldite e arame. Sim. Você roda mais 300 km. Carro que pegava fogo, que ia reabastecer. Porque os caras não têm a tecnologia de hoje. Né? Que agora, trazendo um pouco mais pra frente, eu lembrei de quando o Felipe Massa saiu do box com a mangueira do combustível. Os caras falaram, não vai. Você falou vai, o maluco não tá olhando no retrovisor pra ver se vai mesmo. Tá ligado? E você falando de box, ainda tem... Antigamente, demorava tanto, né? 11 segundos pra fazer troca de pneu. Não, 11 segundos. Parecia um lavar rápido. Você trocava, ia bater um papo e voltava. Você é doido, mano. Então evoluiu muito que... Eu acho que nessa última prova, foi o Verstappen, o mais rápido foi 1.98. 1.98. 1.98, cara. Então caraca, é evolução, bicho. É que eu acho que eu li... Enfim, talvez eu esteja tirando da bunda também, né? Mas tem a questão do Senna, que tipo, a hora que ele ficava mais preocupado na corrida era a hora que ele entrava nos boxes. Porque era a única hora que não dependia dele. Tá ligado? Porque imagina, você tá lá, ó. Na corrida de semana de domingo agora, os malucos foram pro box. Eu esqueci o nome dele de novo. Então vai. Aí é difícil, né? São 20 Da Red Bull. Da Red Bull tem o Sérgio Pérez. Não, foi o Verstappen. O Verstappen foi pros boxes. Só abrindo um parênteses. Ele provou que dá pra você correr mais de 50 voltas, né? Com um único pneu. Exatamente. Ele mostrou que é possível. Nem a Pirelli acreditava. Tá aí. É patrocínio. Na realidade, ele é aquele maluco que vai pegar, tipo, o Danone tá vencido e falar, mas tá vencido mesmo. Vamos ver. Tá ligado? E aí, tipo, ele entrou nos boxes, trocou o pneu pra poder fazer a volta mais rápida. Mas ele só fez isso porque atrás dele tinha 30 segundos de vantagem, tá ligado? Agora imagina você entrar no box e falar, não, tem 30 segundos de vantagem, mas vai demorar 11 pra trocar os bagulho. Não dá, né, velho? Você tá entendendo? Não tem... Mas teve um ano que o Senna correu, não lembro qual foi esse ano, de 20 pilotos, o Senna ele deu uma volta no terceiro colocado. É isso. Ele foi o... como é que chama? É o Grand Challenge, né? Que é o... Se ele anda mais rápido, ele dá uma volta nele mesmo. Caraca, velho. Não, aí é... Aí não é isso. Maluco é mais rápido que a lei da física, tá ligado? Nossa, velho. Se ele corre mais rápido, ele volta no passado pra passar ele mesmo, tá ligado? E aí, de Fórmula 1, mas pra hoje, assim, mais pro senhor, né? Porque a gente tá acompanhando agora. Eu lembro pouco do 2004, 2005, época do Barrichello, peguei bastante. Mas assim, hoje... É o quê? Tem a emoção ou, tipo assim, não tem como voltar como era antigamente, dado várias restrições que colocaram, assim? Não, as restrições tinha bastante, né? Por exemplo, o carro mudou totalmente. Hoje, os carros de Fórmula 1 de hoje em dia, eles são praticamente 40% maiores do que os antigos. Os antigos não tinha nada de downforce, né? Ou seja, o sistema aerodinâmico, asa, para poder empurrar o carro para baixo. Os carros da época dos anos 90 era muito simples.
né? A asa era só aquela asinha, né, na frente, simples. Hoje não. Hoje você vai ver a asa de um Fórmula 1, tem mais 4, 5 aletas junto ali, tem mais um monte de coisa no carro para poder fazer a sustentação. Então o downforce é muito maior, é muito mais forte para poder segurar o carro no chão, né? Na época os pneus eram menores, eram mais estreitos, o motor não tinha limite, né? Potência era à vontade, porque também não tinha problema de combustível, né? Então pensa, o carro naquela época fazia meio litro por quilômetro. Quase nada. Meio litro por quilômetro, velho. Mano, você tem noção? Meio litro por quilômetro? Os tanques eram, sei lá, 200 litros. Hoje um tanque de Fórmula 1 é 100 litros. Hoje um tanque de Fórmula 1 é 100 litros. Que fica logo atrás do piloto ali. Que bom, né? Bom, me sinto mais seguro. Pois é. Então, não tinha toda a tecnologia que hoje tem. O piloto, na época, ele era muito mais exposto. Mas, por exemplo, eu vi uma reportagem há um tempo atrás que o Hamilton ele deu uma volta no MP4 do Senna. E ele deu uma acelerada lá e ele disse assim, ó, eu não acredito que eles andavam num carro desse. Deve ter saído com os braços doendo, né? Também. Porque andar num carro daquele lá 280, 290 km por hora era algo que, câmbio mecânico. Você vai ter que fazer uma curva, você tem que trocar marcha. Você vai ter que ficar com a mão só segurando num carro fazendo a curva quanto? A uns 100 por hora é o mais devagar, era 100 por hora. Tá, mano. Pois é, em primeira, segunda marcha. Agora imagina segurar um carro daquele lá, porque hoje o carro motor 1.6, tem mais motor elétrico, né? Então tem todas essas coisas. Naquela época não, motor V12, 1.100 cavalos de potência. Era um monstro que estava atrás do cara. Então tinha que ter toda essa questão aí de braço mesmo. O piloto tinha que saber para poder correr. Hoje em dia o piloto tem que correr com os 4 pneus igual. Se eu vou correr com duro, com mole ou com médio, é os 4. Naquela época não, já vi corrida do Senna que ele corria, cada pneu era um tipo. Põe macio, põe mole, põe duro, põe extra duro, põe de chuva. Cada pneu, cada roda era um tipo de pneu que ele corria, né? Pneu de chuva, coisa louca. A chuva torando lá e ele de pneu slick, correndo. E os caras tudo com medo e ele lá, que nem um louco, alucinado. Mas tudo isso era uma questão da técnica e prática que o piloto tinha, né? E também não ter medo, né? Mas hoje, claro, temos pilotos de qualidade, de extrema qualidade, mas às vezes a tecnologia atrapalha um pouco. Hoje é muito distante a equipe de ponta da equipe que está no final. Hoje, por exemplo, uma Mercedes de uma Haas. É muito distante. Você vai ver uma corrida 2, 3 segundos. Né? 2, 3 segundos na Fórmula 1, o carro passando a 300 por hora, 3 segundos é uma eternidade. Naquela época não tinha tanta distância assim, porque as coisas eram mais próximas. O gasto, né, da época era basicamente a mesma. Todas as equipes tinham o mesmo poder financeiro para poder fazer. Na época dependia mais do piloto, na realidade, né? Sim. Hoje ainda depende um pouco do piloto, mas assim, não é... E hoje, por exemplo, para você poder ter uma equipe de Fórmula 1, precisa ter muita grana, né? Sim. Por exemplo, a Ferrari teve um ano aí, acho que de 2014, 2015, se não me engano, para eles poderem conseguir 1 segundo de velocidade, foi investido 1 bilhão de euros para poder conseguir 1 segundo a mais de velocidade. E às vezes não consegue. Caraca. Né? Então, é muita gente envolvida. Um exemplo aqui, que estava falando dos boxes, que estava lá, fazer a troca dos pneus em 11 segundos, hoje faz em 1.9, o que é o mais rápido. O Felipe até viu outro dia.
Os caras da época, dos anos 80, anos 90, o cara ia lá de chinelo, bermudinha, camiseta regata pra poder fazer a troca. Poucas. O cara era atropelado ali, morte, não tinha equipamento de segurança zero. O maluco tentando segurar, você tá ligado o bagulho que vem que você levanta o carro? O maluco sem capacete. O carro vem, embica, na hora que embica, bate, ele cai aqui, bate aqui o queixo, assim. É isso, e continua, vambora. Nossa. Aí, essa troca de pneu demorou 10 minutos, porque até tirar o maluco de lá da frente, porque ele bateu e desmaiou, né? Mas a evolução, eu acredito, sei lá, era mais... Eu acho que, por exemplo, você pega, sei lá, o grid em 2007, eu acho que ele era mais competitivo. Eu acho que você tinha pilotos melhores. Você pega uma faixa onde tinha o Schumacher, tinha o Felipe Massa, tinha o Barrichello, tinha o Alonso, tinha, assim, pilotos que por exemplo, o Alonso tá correndo ainda, mas ele não é o mesmo Alonso que alguns anos atrás, tá ligado? Não tem corpo, né? O corpo não dá. Não tem corpo, entra na questão da equipe também, tá ligado? Então, assim, eram pilotos que eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles faziam bem aquilo que eles se propunham a fazer. E, mano, com relação à emoção, não que a Fórmula 1 não seja emocionante, mas eu vejo a Fórmula 1 hoje com mais coadjuvantes e menos protagonistas, tá ligado? Antes, a Fórmula 1 tinha muito protagonismo, tá ligado? Era tipo assim, obviamente você sabia que talvez a primeira posição seria do Schumacher, óbvio. Mas a segunda e a terceira você não tinha como não cravar, saber, tá né? ligado? Enfim, mas tem isso e a FIA tá tentando algumas coisas para trazer mais emoção. Sim, aquela questão da Sprint Race, né, que vai testar em 3 GPs esse ano e por aí vai. Mas... Você pega, por exemplo, foi em 2007, pai, que foi o bagulho do Schumacher? Que, não sei, eu não lembro agora se tinha dado um problema, se ele tomou uma punição, sei lá o que foi. Eu sei que o Felipe Massa tava em primeiro e não sei o que aconteceu, que ele foi pra último, tá ligado? E, irmão, era o quê? Acho que era a 6ª volta. E aí ele tava... o Felipe Massa tava passando ele de retardatário, tá ligado? Eu não sei o que aconteceu. Ele simplesmente acelerou e ele chegou em primeiro. Tá ligado? Ele passou todo mundo. Todo mundo. Ele ficou possuído, tá ligado? Pelo Satanás. E aí ele passou todo mundo e chegou em primeiro, mano. E tipo assim, ele não passou todo mundo... Por quê? A galera tá ligada. Eu acho que não foi em 2007, eu acho que foi mais pra frente, porque em 2007, se não me engano, acho que o Rubinho ainda corria com ele. Porque assim, pra quem não tá ligado, teve o BO do Rubinho, né? Que a equipe mandou ele parar e tipo... Ele mostrou que a equipe mandou ele parar mesmo, porque ele parou na linha de chegada pro Schumacher passar. Mas quando foi que isso aconteceu com o Felipe Massa, diferente disso, ele não falou pra ninguém deixar passar. Ele simplesmente foi passando um por um, tá ligado? Foi a mesma coisa nesse final de semana do Hamilton com Bottas. A equipe podia, como os caras estavam comentando, estavam falando, a equipe podia chegar e falar, irmão, você vai frear, o maluco tem que passar. Mas ele não deixou isso acontecer. Ele, por mérito, por conhecimento, por estratégia, ele mesmo foi lá e passou o maluco e fez o trampo dele, entendeu? Mas hoje a questão dos pilotos, a qualidade dos pilotos caiu bastante. Lógico, das equipes de ponta, né? Ferrari, Mercedes, McLaren, essas equipes. Porque as outras equipes, para você ter uma equipe de Fórmula 1 tem que ter muita grana. E hoje, como a situação está muito difícil, tem muitas equipes pequenas que elas estão estão alugando o banco do carro. Então, se chega lá um menino lá de 20 anos e fala, não, eu tenho grana aqui para poder bancar e alugar o carro. Ah, quanto você tem? Ah, eu tenho aqui... Vai correr, né? Vai correr. 100 milhões de euros. Tá, toma aqui 100 milhões e eu vou correr. Só que o cara não tem capacidade técnica para poder fazer isso. Mas a equipe se sujeita a esse tipo de coisa para poder... Pra ter piloto. Para se manter viva. A Williams fez isso há 2 anos atrás, quando tinha o Stroll. Né? Alugou lá. Ah, mas não alugou, o pai dele foi sócio, injetou dinheiro. Então, alugou, filho, alugou. Botou
eu vou estar botando dinheiro, é meu filho que vai correr. É tipo marketing multinível, um nome bonito pra pirâmide, tá ligado? Então, hoje se tem esse problema de você ter má qualidade de piloto. Por exemplo, nessa última corrida aí, Mazepin lá atrapalhou de novo. Entrou na frente lá, deu uma fechada no... E a culpa nunca é dele. A culpa é nunca dele. A culpa nunca é dele. Ele quase que botou o Sérgio Pérez pra fora. Mas toda a corrida ele tá fazendo alguma porcaria. Até que vai dar merda. Vai chegar uma hora que vai dar merda. Então, por quê? O piloto não está preparado. Não é um piloto ali que veio, fez todas as bases, todas as corridas. Não é um piloto que foi campeão da Fórmula 3, da Fórmula 2, né? Não passou por toda essa fase. Quis pular fase. Pulou fase, deu zica. E aí o senhor falando do Mazepin, então até zoando, né? O Mazespin, quem não sabe, né? Que só gira, tá ligado? E aí, mas falou do Stroll, mas o moleque tá pilotando, velho. Ele diferente, beleza, né? O Stroll lá comprou a Aston Martin, tá? Mas ele tá correndo. Ele tá levando a equipe nas costas, né? Literalmente. Sim, mas aí o pai dele, como dono da equipe, fez um investimento. Colocou ele e colocou um piloto de qualidade para poder aprender, para poder passar alguma coisa, para poder ensinar. Agora, a Haas, por exemplo, são 2 pilotos, né, que começou agora, que é o Mika Schumacher e o Mazepin. No primeiro nome eu esqueci. Então, esse outro aí. Então são 2 pilotos que estão começando agora. Então não são pilotos que talvez vai trazer uma experiência para poder fazer uma melhora no carro, né? É diferente de você colocar lá na época, Nigel Mansell. Vamos colocar o Nigel Mansell para correr na Haas. O Nigel Mansell vai dar uma volta e vai falar assim, precisa melhorar isso. Ele vai dar uma volta e falou, nossa, mas que merda que eu acabei de fazer aqui. Né? Então, ele vai dizer, olha, tem que melhorar isso. Né? É diferente, por exemplo, na época, Piquet, ele era mecânico. Então ele tinha propriedade em falar, tem que melhorar esse tipo de coisa, tem que fazer esse tipo de coisa. Os pilotos das antigas, tipo Alonso, né? A época Senna, Piquet, Nigel Mansell, Schumacher, que trocava o motor do carro para correr depois. Todos esses caras, eles davam a volta, quando eles paravam no box, o engenheiro perguntava, e aí, o que eu tenho que mexer? E ele dizia o que tem que mexer no carro. Na época, Senna parava e falava pro cara assim, bota mais asa do lado direito. O camarada aí lá dava umas rodadinhas na borboleta. Era parafusado borboleta. Dá mais pressão, dá menos pressão. E assim ia acertando. Calibragem, além de correr com cada roda um tipo de pneu, calibragens diferentes. Hoje não, é tudo igual. Os caras correndo um pedaço de aço, velho. Isso é tudo. Mas assim, eu entendo que aquele tempo não volta, foi um tempo muito bom. A tecnologia é algo necessário, né? Mas nós precisamos aí ter melhora da qualidade dos pilotos que estão chegando. Mas eu acho que isso entra muito, que assim, difere um pouco do assunto. Mas tecnologia entra muito nessa questão. Também se a gente pegar o caso da NBA, por exemplo. Não sei quem já assistiu The Last Dance, mas, se eu não me engano, a primeira aposentadoria do Jordan foi em 94? Acho que foi a última temporada. Acho que ele ficou 95, 96 fora. Ou foi 96? Eu não lembro. Acho que foi a 95, 96 ele ficou fora. Mas a primeira temporada do que ele se aposentou, no caso, né? Você vê um cara que ele vinha desde quando ele chegou, ele tinha fechado o patrocínio com a Nike, né? Com um tênis da Nike, e depois, mais pra frente, por conta do sucesso, acabou virando o Jordan. E aí, nesse jogo, e ele até então, sem problemas, cada ano lançava um Jordan diferente, ele usava, era uma tecnologia diferente, e aí, nesse ano que ele se aposentou, ele foi jogar com o Jordan 1. E aí, no final do jogo, ele não conseguia tirar o tênis, porque o pé dele todo tava sangrando.
cheio de bolha, tá ligado? E aí você pega hoje, por exemplo, você pega um tênis do LeBron, a quantidade de tecnologia que tem envolvida dentro daquilo, tá ligado? Pro maluco poder enterrar e quando ele voltar pro chão, o corpo dele não fazer uma pressão tão grande no joelho, e aí eles colocam umas bagzinhas de air no tênis, coloca bag de zoom, mano, o bagulho é monstruoso, velho. E acho que até na NBA tem essa mesma coisa que você falou do protagonismo, né? Na realidade, a NBA sempre procura um protagonista. Tá ligado? Uma hora foi o Will Chamberlain, outra hora foi o Larry Bird, outra hora foi o Magic Johnson. Aí chegou a vez do Michael Jordan, até que um dia o Michael Jordan parou, que foi na primeira aposentadoria, não tinha outro Michael Jordan pra substituir. Tinha muita gente boa, mas não tinha um Michael Jordan. E graças a Deus que de repente chegou um Kobe Bryant na vida da NBA, tá ligado? E aí ainda nesse lance de tecnologias, falando... É que, sei lá, pra Fórmula 1 talvez tire um pouquinho mais da emoção, mas como eu tava vendo, foi depois, né, da morte do Senna que muitos protocolos de segurança vieram e a tecnologia ajudou. E ajuda você a antecipar também um acidente. Se tiver um problema no carro, você vai parar, fala, ó, já para aí, porque já era, entendeu? Que isso poderia ocasionar porque você não tá vendo. Mas acho que para melhor, tira um pouquinho da emoção. Pro basquete, também, para melhor. Aí, como nós estávamos falando no começo, além do Coringão, tá? Desse jeito. Nós não falamos. E a pandemia tá aí porque tirou torcida e vai, não vai. Cara, algo que veio, que poderia trazer tantos benefícios. Era o Luan, né? E não veio. Nossa, que desgraça de jogador. É o VAR, cara. Pra mim... É horrível. Assim, o futebol já tava assim, aí veio o VAR e foi assim, ó, pôs uma pá assim, ó, pum, e acabou, cara. E é um bagulho... Tirou toda a emoção, tirou tudo, e a gente continua tendo... O cara tem um vídeo, e ainda assim, ele ainda erra. E é um bagulho que, assim, não é um problema só aqui no Brasil, né, velho? Não. É um problema geral, é um problema do esporte. No Brasil, assim, o brasileiro atrasado demora, né? Aí você ficar... Ele estraga qualquer coisa que seja boa, de fato, tá ligado? Todo jogo de... Então, mas aí é uma questão da tecnologia que, com o passar do tempo, ela vai evoluindo. Qual o problema do VAR hoje? Não é a tecnologia. O problema é o camarada que avalia. É problema de usuário, sim. É o problema de usuário. Então, o que tem que fazer? Bota lá a inteligência artificial, pô. A inteligência artificial, ó, pronto. É igual videogame. Videogame você não consegue enganar. Você vai jogar futebol lá, lançou, tá impedido, o jogo já mostra, tá impedido, pronto, parou. O FIFA não diz isso, abraço e aí. Não, aí, nesse sentido, ok. Mas eu falo de tirar a emoção porque a única coisa que eu seria a favor é a pulseirinha e se a bola entrou no gol ou não. Ponto. Todo o restante sempre foi. Não, o cara tem o juiz tem uma pulseira que é um... Isso, é um sensor que foi usado na Copa, um chip na bola, entrou não. Beleza, porque é o gol. Agora, impedimento, falta, algum outro lance e tal... Meu, o gol... O cara fica 10 minutos e ainda pra validar se foi gol ou não, se teve lance, se foi pênalti. Ah, tirou tudo. E mesmo ainda com VAR, você vê que vários lances decidiram um campeonato. E VAR errado, inclusive. Exato. E fora que volta um vídeo 30 minutos antes... Pra poder ver que o cara botou a mão na bola 30 minutos antes que foi... Putz, isso é verdade, né, mano? Isso é verdade. Assim, times que foram... Por exemplo, a gente pegar o ano passado ou retrasado, um time que foi bastante beneficiado pelo VAR foi o Flamengo, né? A maioria dos VAR... Às vezes os caras não iam checar, tipo, foi gol. Os caras não iam checar o gol, fazer exatamente isso. Pegava lance de 10 minutos antes... Que, tipo assim, coisa que já tinha passado, o juiz já tinha mandado seguir e falou, não, a gente validou o gol por conta disso, tá ligado? É que Brasil é uma desgraça com essas coisas. Aí, mano, enfim, consigo, o Flamengo tem um bom time, tinha, né? Um bom time. Jogava, mas tem aqueles jogos decisivos que o VAR atrapalhou muito, entendeu? Então, assim, não dá. Pra mim, na minha opinião, é algo que eu não concordo e, tipo, tem que... limitar. Pra mim era, mais uma vez, pulseirinha, sensor, e é os dois, né, mano? Porque tem hora que o maluco quer
Tem hora que o maluco, tipo, não precisa revisar, ele revisa e anula. E tem outro maluco que precisa revisar, ele não revisa e mantém o bagulho errado. Não, teve o caso do Cristiano Ronaldo. Que o juiz... Mas que nesse jogo não tinha VAR. Então, nesse jogo não tinha VAR. E aí, tipo, o juiz manteve a posição dele e ele falou, beleza, então, acabou. Saiu do jogo, já era. Então, a tecnologia, ela é boa, mas, né, como estava se falando, ela tirou a emoção que existia no passado. Tirou a emoção da, como vocês dizem, a resenha, né? Do final de semana, do bate-papo, da conversa, da roda de amigos. Tirou o programa do Neto. Tirou a questão da gente poder tirar sarro do outro. Ah, mas seu time roubou. Tudo bem, roubou, mas ganhou. Né? Mão na bola, bola na mão. Meio gol é gol. Porque até hoje se fala do gol do Maradona. Do Maradona que fez gol de mão. La mano de Deus, né? La mano de Deus. Mas tá lá, o gol foi válido, né? Por quê? Porque o juiz não viu. O problema é do juiz que se vire para poder ver o negócio. Juiz que tem um preparo físico melhor, corra, né? Enxerga melhor, o bandeirinha. Hoje tem jogo de futebol que tem 30 bandeirinha. E ainda o pessoal não enxerga as coisas. Naquele gol o Maradona se esticou tanto que depois ele ficou só o pó. Essa foi rápido também. Mas aí o futebol. Mais uns 2 anos ele fica só o pó também. Keep going, vai. Aí da mesma forma que o Sogrão falou sobre alugar a cadeira, né? Enfim, numa equipe para correr devido ao orçamento que você precisa da grana, etc. O futebol também virou uma máquina de fazer dinheiro, no sentido, não importa mais o clube. Os que jogam mesmo muito bem, se ele não tem um empresário bom, como que ele vai ter? Tipo, perdeu a graça, cara. Mas aí você entra numa outra questão, que é o fato de... por exemplo, hoje não se fazem mais mecânicos como antigamente, porque não fazem pilotos como antigamente, porque nem todos são mecânicos. Nem todos sabem... E além do que é pilotar um carro, tá ligado? Uhum. Mas da mesma forma entra essa questão do futebol, tá ligado? Nem todo maluco joga de verdade. A diferença é que uns têm mais dinheiro e outros têm menos. Aí o moleque que é bom, que tá na base ou que tá tentando entrar numa peneira, nunca é. Aí tira emoção. Aí do esporte, o único ainda que eu... Agora, né? Fórmula 1 com toda a emoção, tentando aí, entendendo do esporte. E ainda é NBA, porque é do basquete. Porque ali, como o poderosíssimo Ninja fala, né? Não tem como você tá ali, faz a enterrada da sua vida, filho. Se você não correr, já vem um negão de 3 metros que ele fala, né? Violento! Vindo assim pra te amassar. E aí não tem. É emoção até o último segundo. Não tem essa de, tipo assim, você ficar se martirizando porque você errou, tá ligado? Putz, errei a cesta. Não acredito, irmão. Não dá tempo de você ficar se martirizando, não. Volta pra marcar, tio. Porque senão vai dar bosta. Inclusive, não sei se você viu ontem. Teve o Lakers contra o Raptors. Que o Lakers perdeu de novo. E agora nos playoffs já tá complicado pra eles. Porque nos playoffs eles podem pegar o Clippers. E aí entrar no... Assim, time... É aquele bagulho que os caras estavam falando, né? Time que quer ganhar não pode escolher adversário. Mas pegar um Clippers assim no primeiro jogo dos playoffs é embaçado, né? Porque hoje, por exemplo, tem corrida de tudo quanto é coisa, né? Então, por exemplo, esse final de semana eu vi que teve a Fórmula HB20. Mano, Fórmula HB20, velho. Caraca, era só moleque correndo com o carro do pai. Não. Você acha? Esse é um tipo de fórmula que, se você tiver grana... quantas corridas são no ano? Vai ter 15 corridas. Quanto custa? Custa, sei lá, 5 mil reais por corrida. Então tem que ter 60 mil. Beleza? Quanto custa o carro? O carro custa 80 mil. Então eu vou lá, compro o carro. Eu tenho lá o dinheiro para fazer a inscrição. E banco lá as 12 corridas. Eu corro. Entende? Que experiência eu tenho para estar lá? Eu vou me matar. Teve uma vez que eu fui na Fórmula 1, em 2000 e... Sei lá, que 2000 que foi, 2009, 2010, e chegava lá de madrugada, né? Quer dizer, saía de casa de madrugada para chegar lá às 7 horas da manhã para pegar um bom lugar.
E lá tinha as corridas lá antes da Fórmula 1. E tinha lá uma corrida das Maserati. Meu, um baita de um carro. Maserati. Falei, meu, esses caras aqui que estão pilotando essas Maserati, meu, os caras não têm habilitação, não é possível. Porque o cara lá dá a largada com o carro inteiro. Ele deu a largada, ele passou o S do Senna, entrou na reta oposta. Quando chega nos 50 metros do final da reta oposta, todos os carros estão amassados. Eles estão andando igual os Flintstones já, tá ligado? Meu, é impressionante. Tem cara que quando dá lá 5 voltas, o cara só tá com o volante na mão, porque destruiu o carro. E um carro custa 600 pau. E o cara me faz um negócio... Tem que ter pra queimar, né? Tem que ter pra queimar, não tem como. Mas eu acho que é isso que a gente tá falando que tira... Né? Eu acho que não é só... Também. A tecnologia também tira a emoção do esporte. Mas o fato do dinheiro ficar à frente da qualidade do profissional também faz o esporte decair, tá ligado? Isso também é muito... É por isso que eu gosto muito da forma na qual a NBA pega os caras pra jogar. Entendeu? A forma... Não é só a NBA, mas a forma como é estruturado o esporte lá nos Estados Unidos, seja no beisebol, que é o mais... popular, aí vem o futebol americano, e aí vem a NBA, que ainda é o terceiro, que é aquela coisa que você começa desde a escola, aí tem um programa, e mesmo assim ainda no college, né, que eles falam que ainda tem muita máfia também, tipo assim, pra você subir, ainda assim no final do dia tem, mas aí quando vem pra NBA é aquilo, é contrato, você tem que dar o seu show, mas se torna competitivo. E quando tem, né, um time tá muito mais do que o outro dominante, então gira, porque você tem o tempo de contrato, o que tá pior tem a preferência de draftar, de escolher e tal, então você traz o equilíbrio, diferente do futebol, que eu acho que a FIFA colocou um teto aí também de orçamento que você pode gastar, enfim, na Fórmula 1 estão tentando colocar isso, pro ano que vem deve ter algumas mudanças, para ver se dá uma emoção, né? Porque quando você volta também agora pro futebol, da mesma forma que a gente falou, acho que está meio que em todo esporte, é a questão que hoje tem saindo aí já Cristiano Ronaldo e Messi, mas mesmo assim os caras ainda são os mais monstros. Mas ficou quantos anos? Bastante, cara. O último brasileiro que ganhou o melhor do mundo foi o Kaká. 2007. 2007. Dali pra frente, foi só tristeza. Foi só ladeira abaixo. Só, então... inclusive a minha teoria é de que se nós não ganhamos a Copa em 2006, a gente não ganha mais. Se com aquele Dream Team a gente não ganhou, nossa, tá ligado? Véio. Então, aí não dava não, velho. Ou seja... Hoje, que jogador que você fala que tem? Um cara que o Corinthians, o último jogador que sabia bater falta naquele time era o Chicão. Era o Chicão. Entendeu? Então hoje quem é? O cara que fica pra treinar, pra ficar... Não, o cara... o que eu tenho que fazer? Então, eu entendo que para alguns esportes, o número ele diz muito, né? Então, na Fórmula 1, o tempo que você... tá de diferença ali para você ganhar mais, etc. No basquete também o número diz muito, porque aquele cara que tá melhor na porcentagem de um determinado arremesso, ele vai decidir o jogo. Só que pro futebol, o futebol é o feeling, ele não cabe. Aí quando começaram a trazer isso, perdeu. Então o cara ele não treina mais. O que eu tenho que fazer? Eu faço um gol ali, outro aqui e tal, esse é meu desempenho. E você não vê o cara, o fundamento que é cobrar um escanteio. O futebol perdeu essa garra. Quer que eu te falo quem foi chamado para 2006 no Brasil? Tá, eu vou tentar aqui lembrar. Eu acho que o goleiro era o Júlio César, né? Júlio César. Aí o lateral era o... Não, mas geral. Chamado toda a titular, você fala. Tem os dois, do né? titular acho que era o Júlio César, aí o zagueiro era Juan e o Lúcio, o Roberto Carlos ainda jogava, então era Roberto Carlos, eu acho que o Cafu já não era mais, era o Maicon,
Se eu não me engano, acho que não tinha um Cafu. Cafu, a última Copa dele foi 2002. Aí nós tínhamos Zé Roberto. Eu sei que o trio lá era Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo. Tinha o Kaká. Aí virou quarteto. Era o quarteto, era isso mesmo. Era o Kaká, Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo. Aí eu acho que tinha um Robinho. Aqui você só errou o Dida e o Cafu. O Cafu jogava e o Dida tava o Dida gol. também. Era. De goleiro, foi 2010. de goleiro era o Dida, o Rogério Ceni e o Júlio César. O Júlio César tava nessa Copa. De defensor era o Cafu, o Lúcio, o Juan, o Roberto Carlos, o Cicinho, o Luizão, o Cris e o Gilberto. Gilberto que jogava no Hertha Berlim ainda. Nossa, o Gilberto, lembro. Gilberto Silva, né? Mano, olha esses meias. A gente tinha o Emerson, o Kaká, o Ronaldinho, o Zé Roberto, o Gilberto Silva, o Mineiro que tava voando no São Paulo naquela época, Juninho Pernambucano que jogava no Lyon, que inclusive eu não sei que outro time ele jogou, eu só lembro dele no Lyon, e o Ricardinho que jogava no Corinthians. Nossa, o Ricardinho ainda jogava. De atacantes tinham o Adriano, o Ronaldo, o Fred e o Robinho. Nossa. O Fred, que se eu não me engano, também tava no Olympique de Lyon. Não, o Adriano era o imperador, né? Nesse ano. O Adriano era o imperador. O Adriano, inclusive, era o cara cotado para substituir o Ronaldo quando o Ronaldo parasse. Era isso mesmo. E teve uma mexida. Ainda tinha emoção, né? Emoção quando... 2010, aquele lance foi contra a Holanda. O Sneijder meteu os dois. 2006. Não, foi 2006 a Holanda. Foi isso. Não. A Holanda... Não, a Holanda foi 2010. A Holanda 2006 foi a França. Foi a França. Exatamente. Foi a França que o Zidane dá o chapéuzinho no Ronaldo. E foi aquele gol, acho que foi o Henrique. Ele faz aqui assim, ó. Não tem jeito. O Zidane era maestro. Aí 2010 foi contra a Holanda, que teve o primeiro gol, que foi o passe do Felipe Melo pro Robinho. Foi pro Robinho, o Robinho faz o gol. Os outros dois gols foi daquela puxão do meião, manja? Lembra do... Aí acabou, ali. Foi. 2014 foi no Brasil. Aí a gente sai pra... Que foi o 7-1 da Alemanha, né? Dentro de casa. Que o menino Ney não ganhou, né? O venezuelano acabou com o menino Ney, né? Foi o colombiano, pô. Colombiano, é verdade. Colombiano. Foi contra a Colômbia. Que foi até o gol do Davi Silva, né? Que ele mete aquela falta de chapa assim, ó. Nossa, Roberto Carlos. Roberto venenosa. Carlos. Aí... Ô, Katsu. Acho que foi. É o retorno aqui. Aí fica em 2018, que foi a última. Que foi a última Copa pra Bélgica, né? O Renato Augusto faltou acertar aquele gol. Só um minuto. A gente tá. Alô? Ficamos aqui sem retorno, agora veio. Alô? Agora veio. E aí a gente falou de 2006 pra cá, porque 2002 eu tinha 10 anos, de 9 para 10 anos, aí eu lembro muito, porque o Ronaldo pra mim foi o maior jogador que eu vi jogar, Ronaldo Fenômeno, e ali foi a última Copa. Além de ser campeão, era o que tinha mais jogador, era um monte, né? E pro senhor, na época da Copa, que o senhor pegou bastante, né? O senhor é de 71, pegou bastante Copa, né? Que assim, mas só a de 94 que viu ser campeão, né? Só foi a de 94. A Copa que eu lembro mesmo a partir de 82. Né? Eu tenho alguns flashes da Copa de 78, mas que eu lembro mesmo foi de 82, 86, né? Zico... Sou bom de nome, né? Acabou. Então. Não, tinha Zico, tinha o Falcão. Tinha o Falcão, tinha o carioca lá que jogou muito. Renato Gaúcho. Não, que jogava futebol de areia. Renato Gaúcho, repete o nome dele. Renato Gaúcho? Repete o nome. Renato Gaúcho. E seu pai falou carioca, e ele é o quê? Renato. Beleza. Que hoje ele Desculpa. tá na Globo lá. Desculpa, eu não. Comentário na Globo? Desculpa, eu não. Não, é o Júnior. Júnior. Então. Não redimiu, não? Aquele lá era um pessoal. Maluco. Acho que a de 86 ou foi 88? Foi a de 86, né? Que foi o Dream Team que fala com
Sim, com o Tele, né? Tele com o Tele Santana. meu. Putz, aquele cara era fora do normal. O goleiro, que era o goleiro do São Paulo, que eu não lembro o nome dele. Não era o Leão, não, né? Não. Não, o Leão foi antes. Era o antes dele. Meu, era um carequinha. Meu. Não, até porque, assim, não existiram muitos goleiros no São Paulo, né? Porque você tem o antes e o depois do Rogério Ceni. Porque depois do Rogério Ceni também. Meu, o cara no só São Paulo ria. não tem mais goleiro. Fez um pênalti, ele tava rindo. Tomou um gol, ele tava rindo. Defendeu, ele tava rindo. Ele arrebentou com a cabeça do cara, ele tava rindo. Meu, o cara só ria, mas o cara jogava demais, demais. Então foi uma época muito boa. 82, 86, aí depois veio 90, aí já começou já a decadência, né? 90 e 94, aí já veio, né? Aquele negócio todo, porque foi Romário que... 94 foi a Copa que o Higuita fez aquela defesa com o pé, né, mano? Foi. A defesa do escorpião. Isso, essa mesmo. Que, nossa, velho. Né? Qualquer Winning Eleven que você ia jogar, o flash de jogada era do goleiro que pegava o bagulho com o pé, mano. Então, aí depois teve essa, 94, depois 98, 2002, e assim foi indo, né? Então, você também vê a evolução dos jogadores, que hoje os jogadores é muito no mimimi, né? Naquela época lá, o camarada... Não, você pega as classificatórias do Brasil, o Brasil jogando em 2004, o Brasil jogando contra a Alemanha, o Brasil fica 12 minutos tocando bola e os alemães, eles levantam pra aplaudir a seleção, tá ligado? Os caras jogavam bonito demais, velho. E outra, né? Hoje os caras têm camisa tecnológica, bola tecnológica, chuteira tecnológica. Só não tem futebol pra mostrar. Só não tem. Então, quer dizer, pegar lá o time da seleção de 82 pra chutar uma bola da época de hoje, fura. Porque naquela época lá, o cara parecia um tijolo que o cara tava chutando. E tem toda a questão de técnica. A gente viu, por exemplo, o Neto e o Fred no Desimpedidos, os caras fazendo cobrança de falta, né? O Neto dando uma aula de cobrança de falta pro Fred. Hoje a bola do futebol, ela tem um padrão de peso, um padrão de pinga. De pinga não é pinga de bebida, é de pingar. Ela tem que bater no chão e tem que vir até uma certa altura. Naquela época lá, não, filho. Não tinha. Vamos fazer uma bola aí. Meu, deu 2 quilos, tá bom. É que o cara faz um exercício a mais na perna. Se eu não me engano, esse negócio da bola começou na África do Sul. Que foi até o Kaká que ajudou no desenvolvimento da Jabulani. Que aí eles começaram com esse bagulho Jabulani. Que aí eles começaram com esse bagulho. E de fato, velho, essa bola fazia umas curvas estranhas, né, mano? O bagulho era diferenciado mesmo. E aí, mas aí o futebol também foi evoluindo, né? Não tem como você comparar o futebol de hoje com de antes no sentido de tática, né? Não. Antes era muito mais habilidade e hoje o futebol é muita força. Acho que um dos primeiros exemplos assim, que eu lembro foi o Robinho, da forma que ele saiu do Santos e quando o cara foi lá pro City, acho que ele foi pro Real Madrid, né? E depois ele foi pro City e tal, o monstrão que ele ficou. Por quê? O futebol agora é muito mais força, então você muda o jeito de jogar, mas beleza, mas o fundamento continua o mesmo. Você tem aqueles caras... Fundamento é o mesmo. Se você não sabe cobrar um lateral aqui, você não vai saber cobrar lá, tá ligado? E aí, pra nós brasileiros que vimos, sempre foi o futebol arte. Você pega uma Alemanha dominante, até no Bayern com a Champions League, e a Alemanha aí como seleção. É um futebol que toca ali e tal. O cara, 1, 2, 3, tá no gol, fez o gol. Aquele futebol frio e tal. Beleza, alcançou o objetivo que é o gol, mas sabe que, com o Brasil não tinha ninguém. Ele imprimia o medo quando entrava em campo. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que foi uma questão de projeto. Você pega a época do Pelé até 80 e pouco, você não tinha tanto brasileiro na gringa jogando bola. Não. Os caras viram que o Brasil vinha muito forte. Aí o que começou a acontecer? O europeu vinha aqui... Manja, a Lei Pelé, né? Manja português, chegando aqui, pegando ouro, pegando os bagulho. A Europa fez a mesma coisa. Veio aqui e vinha pegando os moleque. E foi aprendendo, entendendo como é que essa galera jogava, entendeu? Então a Europa cresceu muito com o futebol brasileiro. Eles pegaram, entenderam e criavam uma nova forma que anula o futebol. Obviamente o Brasil decaiu muito, né? Hoje em dia...
Se não for o Neymar na seleção, é muito complicado de acontecer alguma coisa. E mesmo independente do que você ache do Neymar. Ele, de fato, quando ele tá bem, quando ele tá focado em futebol, ele jogando pela seleção, a seleção joga bem. Mas quando ele não tá, parece que os outros 10 também não estão, tá ligado? A gente viu isso em 2014. O Brasil tava vindo bem. Inclusive, você pega o Brasil contra a Itália, se não me engano, ele fez 2 gols nesse jogo. Eu acho. Um deles ele fez de fora da área, batendo de chapa, tirando do goleiro. Ele tava... Aquele ano era o ano que ele ia estourar. Só que aí veio o colombiano, deu uma nas costas dele, né? Mas assim, você viu na final mesmo um outro Brasil. Se o Neymar, que entra muito na questão, que eu lembro de uma entrevista que o Luxemburgo deu quando ele... Nos 4 jogos que ele foi técnico do Real Madrid, tá ligado? Não, você vê a barreira da língua, né? O que faz, né? Exato. E aí... Tava jogando o Real Madrid e um outro time agora que eu não lembro o nome. E o Ronaldo e o Zidane, eles estavam muito mal no jogo. E aí o Luxemburgo, assim, como um técnico que olha o futebol e fala, putz, esses jogadores não estão jogando nada, a gente vai tirar. Tiraram os jogadores de lá. Ele tirou o Ronaldo e o Zidane. E tava 0-0. O outro time foi e fez 3-0 no Real Madrid. O Real Madrid perdeu de 3-0 daquele time. E aí ele sem entender o que aconteceu, tal, aí ele disse que o Zidane chegou pra ele e falou, você quer que eu te respondo o porquê que a gente perdeu? Aí ele falou, não, é lógico, você pode falar, a gente tá aqui e tal. Aí ele falou, você perdeu no momento que você me tirou e tirou o Ronaldo. Aí ele falou, mas como assim? Vocês estavam ruins, vocês não estavam jogando bem. Aí ele falou, de fato, a gente não tava jogando bem, a gente tava ruim, mas os caras respeitavam a gente. Enquanto a gente estivesse dentro do campo, eles não iam fazer nada daquilo que eles fizeram depois que a gente saiu. Os caras só de estar já dá aquele medo. Exatamente. Né? É o André Dias no São Paulo. Que o André Dias. Vem gordão assim, ó. Vem como? Aquele dia eu entendi qual que é a cabeça de qualquer outro jogador, tá ligado? Não interessa se o maluco tá 300 quilos acima do peso. A hora que você olhar pra trás e ver que é o Ronaldo que tá correndo atrás de você procurando a bola, irmão, esquece, tá ligado? Isso em tudo, né? Como na Fórmula 1, você tá lá com o seu carro lá em primeiro e você começa a ver no seu retrovisor... Exatamente, tá ligado? Meu, mas há 2 voltas atrás o cara tava 30 segundos lá atrás. Foi na penúltima prova que o Norris estava na frente do Hamilton. Foi. Se eu não me engano. Que aí no rádio ele ainda fala, nossa, mas ele passou por mim muito rápido. Aconteceu alguma coisa com o carro, tá ligado? Mas os caras passam que nem uma bala. Não, ele passa fácil. Não tem... A diferença, porque assim, até agora a gente tava falando lá tal, né, de tecnologia, a tecnologia ajuda, mas, por exemplo, no carro da Fórmula 1, no carro do esporte, futebol, né, e outros esportes, também depende muito da pessoa, porque em algum momento, no caso da Fórmula 1, por exemplo, em algum momento a tecnologia vai falhar. Sim, exatamente. Aí vai depender. Essa última corrida que teve de Portugal, o Hamilton, na última parte lá onde ele fez a troca dos pneus, os pneus não foram bons. Ele começou a ter um desgaste excessivo. E mesmo com desgaste excessivo, ele precisou dar 30 voltas, 20 e tantas voltas. E mesmo assim ele conseguia fazer a volta mais rápida. Por quê? O cara tem conhecimento, o cara tem técnica, o cara tem braço para poder fazer. Né? No futebol, a mesma coisa. O cara... hoje para você ver um cara bater uma falta e falar assim, pô, esse cara sabe bater falta, é difícil você ver. Porque o cara tem técnica. Um dos caras que eu falo, até hoje não vejo ninguém bater falta igual o cara, Marcelinho. Sim. Marcelinho Carioca. Se colocar a bola lá na grande área do outro lado, ele marca gol do outro. Bicho, é monstro. O cara não tinha distância, não tinha posição, não tinha lado. Né? Hoje... E você vê o que é memória muscular, né? Porque... Esses dias eu vi um vídeo dele que ele, velhão, tava lá na arena e ele tava chutando e fazendo gol de falta, tá ligado? Ele ainda sabe como fazer, porque ele fez tanto isso na vida que é automático pra ele, tá ligado? Então, tem essas coisas, né? No basquete, tem um camarada lá que, o cara faz cesta de olho fechado. O Curry. De olho fechado. Né? Aqui, que foi no Brasil, como chama ele?
que foi lá no O Oscar. Meu, o Oscar... Esse cara é monstro. O cara é fera. Eu vi um programa dele na época no Faustão, que foi desafiado a ficar dentro de uma sala escura e ele tinha, acho que 15 bolas para poder fazer cesta. Ele errou uma, que deu aro ainda. Aí ele falou assim, agora não erro mais. E foi uma atrás da outra, no escuro, no breu. É, igual o campeonato de arremesso lá da Itália, que ele também participou. Eram 23 bolas e ele acertou 22. Então, é recordista. Tá vendo? Chama o cara. Então, em todas as áreas, em todos os esportes, precisa de pessoas especializadas em alguma coisa. Né? Eu quero o Oscar, ele falou que ele começou a se especializar na bola de 3 porque ele percebeu que se eu tenho essa possibilidade de fazer 3 pontos, por que eu vou me arriscar a fazer 2 se eu posso fazer de longe? Então ele se especializou em fazer 3 pontos. Então isso é em todos os esportes, né? Tem piloto que ele tem, no caso o Senna ele tinha uma especialidade de andar na chuva. O outro tem especialidade de conseguir economizar pneu, outro era economizar combustível, outro era no futebol, de bater falta, fazer curva, fazer isso, fazer aquilo, né? Em todos. Mas hoje em dia o pessoal só pensa no din-din. Não está errado. Mas só pensar no din-din não adianta, porque a gente que está assistindo, a gente quer ver um espetáculo. Exatamente. Né? É igual na Fórmula 1. Inventa um monte de coisa. Pra quê? Pra poder ter emoção. Ultrapassagem, o cara bater, o cara se arrebentar, coisa e tal. Por quê? Do jeito que tava, né? Só uma equipe ganha, só uma equipe chega em segundo, só uma equipe chega em terceiro. Do jeito que larga é o jeito que chega. Vai perdendo a vontade do negócio. Não é porque não tem brasileiro. É porque não tem brasileiro correndo. Então, porque o brasileiro tá sem capacidade nenhuma de chegar lá. Mas é porque sempre a gente sabe, quem vai ser campeão esse ano vai ser fulano. Você pega, esse bagulho de não ter brasileiro não faz sentido. Você pega, por exemplo, o tênis. Quantas vezes o Guga não foi o cara do tênis e não passava na televisão, tá ligado? Então, assim, não é... A questão não é esse bagulho, entendeu? Luta de MMA. UFC. É, UFC. MMA, né? Tá, isso aí. O brasileiro vai lá, ganha aquele negócio. Aí quando vai na segunda vez lá, já vai mais saltinho um pouquinho mais alto. É que hoje o brasileiro tá tomando um pau no MMA. Hoje... Antigamente só tinha brasileiro. Só tinha brasileiro em todas as categorias, né? Desde era do... Era do Rodrigo e do Rogério Minotouro, não era? Era que tinha no Japão. Era o Pride. O Pride. Depois que veio o UFC. Era o Pride que vinha o Vanderlei Silva. Lyoto Machida. Mas o Pride não tinha regra, né? Então, aí que era da hora. Aí depois... Era a arena. O Pride não tinha regra. Você chegava, pegava 2 malucos de sem entrevista e falava, vai, agora isso é trocação sem limite. Agora. Era a arena antes de Cristo. Você tá maluco. E aí, então, aí você vê também da evolução e... Porém, é que luta, talvez não, é mais acessível e tem vários programas, mas como a gente conversou com o Silas aqui no episódio, que ele compartilhou com a gente patinação, né, e tal. Inclusive, patinação é hóquei no gelo, que também é um tipo de patins. Irmão, procura. É o esporte mais masculino que eu já vi na minha vida. Não, aquilo ali é gladiador. Não, os malucos... eu tava assistindo te falei, né? Que eu tava assistindo que os malucos estavam lá pra começar o jogo, o árbitro apita, os caras largam os tacos, tira os capacetes e vai pra trocação. Eu achei que era UFC. Eu falei, nossa, que sensacional, velho. Aí, então, todos esses esportes aí são caros, né? Então, quem é que vai correr numa Fórmula 1, velho? Entendeu? Pra você ter um kart, fazer tudo, enfim, é uma coisa cara. O tênis... Pra você tirar sua carta já é caro pra caramba. O tênis você pega pelo patrocínio, né? Enquanto você tem um Rolex fazendo um patrocínio lá. Por quê? É um esporte, é um outro público. Você levando em consideração que um bico do carro custa $5.000... Olha isso. É a mesma coisa de você assistir, ó. Por exemplo, não sei se você que tá me ouvindo ou me assistindo já assistiu futebol americano. É o único esporte que no comercial aparece a propaganda da Mercedes, tá ligado? Pelo menos aqui no Brasil. Eu não vi outro lugar onde isso acontece. Então, tá tem
todo esporte tem seu público, enfim, mas do Brasil ainda continua e vai ser sempre o futebol, né? E aí vai, mas como que vocês ficaram aí? Vocês concordam que o esporte hoje, ele tá melhor, tá pior, ou cada um tem sua fase? Eu acho que o esporte tem a sua fase, da mesma maneira que a galera no basquete fica muito nessa de o Michael Jordan é melhor do que o LeBron é melhor do que o Michael Jordan. Eu acho que cada um teve a sua fase. Então assim, o esporte, ele é de fato de fases. Quem pegou a fase do Michael Jordan, quem pegou a fase do Senna, não curte muito a fase do Schumacher. Quem pegou a parte do Schumacher fala, nossa, o Senna corria bem, mas o Schumacher, velho. Entendeu? Então entra na mesma coisa Maradona e Pelé, Messi e Cristiano Ronaldo. Entendeu? Mas é outro tempo, exatamente. E é não deixa de ser bom. Talvez a tecnologia ou até mesmo as regras novas, talvez elas deixem ele um pouco menos emocionante do que era. Mas não quer dizer que seja melhor ou pior do que em outras épocas. Ele, na realidade, evoluiu como tudo tem que evoluir, senão morre, né? Na realidade, o que há é um choque de gerações. É isso. Né? A minha geração de Fórmula 1, pra mim, é muito melhor do que a geração de hoje. Se bem que nesse caso de Fórmula 1, eu também acho que a sua geração era melhor. Né? O futebol, pra mim, era melhor do que hoje. Né? Eu acho que a única coisa que não era boa na época e é melhor hoje é o basquete. Ou outros tipos de esportes. Né? Mas é uma questão de geração. A evolução tá aí, as coisas têm que mudar, sim. Né? O negócio é seguir pra frente. E é o que tem pra hoje. É fazer isso, é tentar hoje exigir, talvez, né, que tenha uma qualidade melhor. Como que vai exigir? Na compra do ingresso, né? Porque, o cara lá ganha 5 milhões de reais por mês para jogar um futebol. É inconcebível você pagar 500 pau num ingresso pra poder assistir um jogo 90 minutos e o cara não fazer nada. E o maluco não sabe fazer um cruzamento, tá ligado? Não, às vezes é pior ainda. O cara vai lá, pega a bola pra bater um pênalti e o cara erra. Verdade. Quem tem que errar um pênalti é eu, que não sei nem pegar na bola, não consigo nem chutar ela. Mas um cara que só faz isso e ganha bem pra fazer isso, o cara não pode fazer um negócio desse. Então todos os esportes é esse tipo de coisa. Nós termos a possibilidade de ir lá e não comprar o ingresso porque não tem a qualidade, né? Exigir que na questão do VAR os camaradas que controlam o negócio ali tem uma qualificação melhor, né? De repente o cara não tem nem primário e o cara tá lá na frente do computador lá para poder analisar. Outra coisa, será que o cara sabe mexer no computador? Tudo bem, sabe mexer, mas por que demora tanto? Porque tem muita gente. Você olha lá no negócio da sala lá do VAR, tem 5 pessoas. Pra que 5 pessoas? Pra que tanta gente pra poder fazer isso? Aí tem 5 pessoas lá, tem mais 2 bandeirinhas, tem mais o juiz principal, tem mais o juiz reserva e mais o juiz do jogo. E ainda assim os caras erram. E faz merda. Então, é muita gente, é muito cacique pra pouca tribo. Tribo que fala? Cacique é pra tribo? Eu não conheço muito desse bagulho indígena. Cacique pra pouco índio. Então, é isso daí. Né? Mas eu acho que a evolução tem que seguir sim, né? Mas há um conflito de gerações. Há pessoas que você pega um jovem, o cara vai falar assim, não, Hamilton foi o melhor do planeta. Só que pra mim, na minha geração, o melhor foi Senna. A melhor disputa que teve na minha época era Senna, Prost e Mansell. Hoje você vai ver, tem quem? Hamilton, Verstappen, talvez Bottas. Não, Bottas é só pro treino. Então, Bottas é Bottas. Bottas só serve pra andar na bota do Hamilton então, mesmo. Hoje tá muito limitado. Na outra época eram mais pessoas que podiam entrar na briga e na disputa. E você, Dioguinho, o que você acha? Eu acho que o esporte ele é magnífico, então, todo o seu tempo, porque ele é muito bom. Acho que se você se limitar apenas a olhar o básico, né? Mas todo esporte, Fórmula 1, futebol, basquete, o vôlei, enfim, todo o esporte ele tem o porquê
de como chegar e ele é muito bom por isso. As pessoas que não gostam, mas praticam. É difícil você ver o esporte não inserido. Para mim é que nem a música. Ela tá inserida na vida da pessoa e traz essa emoção. Eu acho que para alguns, que nem o futebol, para mim, perde a graça por algumas coisas. E aí você para um pouco de acompanhar, então talvez por isso que dê essa sensação de que tá pior ou melhor, enfim. Mas estamos... Acho que são períodos. Tem períodos que tá ruim, que tá bom. Mas eu acho difícil eu ver um futebol, por exemplo, que nem foi o de 2002 até 2012, né? Que foi a liberta do Coringão, né? Que ali Saudades. Então, Saudades Corinthians 2012. Assim, né? Que nem o senhor falou. Era mesmo. Olha o que a gente falou. Pelé... E aí o Maradona ainda veio um pouco depois, e não foi a mesma época ainda, né? Mas você compara, mas não tinha... Quem é que tinha na época do Pelé? Era difícil. Não me vem na cabeça. Do Maradona talvez tinham outros jogadores. Agora que tinha o Zico, né? Tinha outros. Agora na época do Ronaldo, você não fala quem era o que competia. Não, aí tinha Zidane... Tinha o Ronaldinho Gaúcho, aí você tinha um Beckham, então você tem vários, né? E aí, enfim, então essa safra que você tem boa... E assim, é uma situação, no caso, por exemplo, do Ronaldo, ele não é um cara que, ele se destacou mais aqui no Brasil, tá ligado? Não. O maluco, aonde ele tava, e ele jogava do lado do Zidane, tá ligado? Então, era assim, não tinha como, enfim. Mas o esporte, eu concordo que... Pra tá muito fraco, tem que melhorar muitas coisas, né? Porque a galera... É muita mudança. É adaptar para retomar e, enfim, se modelar. Alguns estão se retomando, em outros esportes ainda, que nem no caso para mim no futebol, precisa melhorar. E essa geração milenial é muito chata também, né? E aí, enfim, envolve muito, né? Porque eu acho que, até mesmo abrindo um parênteses aqui para um outro bate-papo, o tanto de criadores de conteúdo, nós fazemos outra coisa, né? Mas um tanto de criador de conteúdo que já tá nascendo agora, aí eu fico me perguntando, e lá na frente para a sociedade, quando precisar, né? Para você governar, para você construir algo, né? Então isso é algo, né? Algo da gente conversar mais para frente. E a mesma coisa assim, por que do esporte? Tem o e-sport que tá crescendo, que a gente não comentou, mas é um esporte, você querendo considerar ou não, né? Os jogos que geram dinheiro, é um esporte, beleza. Só que essa geração tá se interessando pelo que agora também, entendeu? Porque, enfim, né? Mas é isso. Então... Show! Molecada, eu acho que é isso. Poderia mais pra frente também fazer alguma coisa relacionada à Olimpíada, né? Que tá aí. Quer dizer, não sei se vai ter, né? É mesmo, inclusive, tá na discussão, né? na Olimpíada que vai entrar agora esse ano, é a primeira Olimpíada que skate é olímpico, né? Inclusive. E eu gostaria de desafiar você que tá assistindo ou está ouvindo, aí eu não vou estar aqui, né? Mas que você peça para eles, tanto Felipe e Diogo, falar sobre algum esporte louco que vai ter na Olimpíada. Algo que eles não entendam. Que é para eles poderem estudar e vir aqui e falar com propriedade o assunto, né? Tipo aqueles negócios, aqueles carrinhos da Jamaica lá que o cara tipo desce. bocha, tá ligado? Remo, meu. Remo, 4 por não sei quanto. Você é doido, mano. O Remo, a gente tá para fechar com o Jeff, né? Então o Jeff é uma pessoa para falar aí. A gente vai ter propriedade para falar quase nada, velho. É aqui falar com você. A gente é o famoso. Nós somos os famosos profissionais de merda nenhuma. Aquelas informações inúteis é o que gera o bate-papo. A gente consegue conversar com qualquer um. Exato. É a minha mãe. Às vezes eu falo bagulho que ela não sabe. Ela fala, nossa, como você é inteligente. Eu falo, eu não sou inteligente. Eu sou um aglomerado de muita informação inútil. Entendeu? Beleza. Mas é isso, galera. É isso, molecada. Então não se esqueça de acessar os links que estão aqui embaixo, né, da Global Clean. Não se esqueça, por favor, de entrar lá no apoia.se/sedepodcast. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, dá essa moral pra nós, pelo amor de Deus. Deixe seu like se você gostou e deixe seu dislike se também não gostou, sei lá. Enfim, faz o que você quiser também. Deixe seu comentário pra sugestão. Você que tá nos ouvindo pelo Spotify ou Deezer, onde for, segue também pra você sempre ser notificado quando sair episódio novo. Por favor, me ajuda a ter um microfone, ter um fone,
né, ter uma cadeira dessa aqui para poder usar, a comprar o braço duplo para mim colocar no computador. Marcel, preciso do Asus lá com 500 telas, monitor, aquele negócio. Então, essas coisas é coisinha básica que eu preciso. Coisinha básica. Então, vai lá no... Como é o nome? Maia. No Ajuda, apoia. Apoia.se do @sede podcast. Vai lá. Não, deixa. É lá que o senhor vai receber, beleza. Isso. Pelo menos estuda o canal. Esse negócio aí. Clica lá, acha e manda lá o dinheirinho que é pra mim poder comprar esses negócios aí. E aí, Fê? Você que não compra aí pra dar mãe pra você ver. Muito obrigado, Mas gente, por mais audiência aí. Molecada, tamo juntão. Muito obrigado aí pela sua paciência, pela sua audiência e é nóis. Tamo junto. Iha!